Não, sem fazer biquinho. Aí. Presta atenção, deixa eu contar como é que foi a minha viagem. Eu não quero saber como foi essa viagem. As pessoas não entraram aqui pra poder saber como foi essa viagem. Porque você vai contar a sua viagem em um vídeo, não vai? Vou. Então por que a gente vai fazer 2 vídeos contando sobre a sua viagem? Oi, babies! Cadê essa voz, mulher, que ficou lá no Ceará, minha voz? E o sotaque veio, né? Não sei de onde. Prazer, Fernando. Herbert, a gente é do canal das Bi e esse é o Recebidos da Semana, onde a gente comenta notícias que mexeram com o mundo LGBT. Não, amigo, você tem que ser honesto, entendeu? O que é? É o seguinte, a gente finge que a gente recebeu as notícias em envelopes muito bem produzidos e lacrados, enviados por correio, entendeu? Porque o correio chega. Só se for correio. E aí a gente abre e faz cara de surpresa, sem saber, será? Nossa, mas eu conheço tudo sobre esse assunto. Nossa, que coincidência. A gente tem que abrir uma caixa postal pra eles mandarem algumas coisinhas, né? Pra gente meter no meio desse vídeo. Ah, eu acho que rola. Mas a A gente já gente não tem tem? uma caixa postal. Vocês querem uma caixa postal? Arroba. A gente coloca aqui nos comentários se você quer ou não uma caixa postal. E aí a gente só vai colocar o endereço aqui se vocês quiserem. Senão a gente não coloca, porque, né? Pra quê? É, total. Tira aí. Primeira notícia. Vamos lá. Égua. Olha, desaprendi tudo. Égua. Opa, notícia boa! boa. Notícia quentinha! Ó, quentinho mesmo, gente. Dia 26 de maio vai rolar uma festa da Rô e da Sassá, que são aquelas sapatonas maravilhosas que criaram Dedilhadas há muitos anos atrás. Se não tivesse Dedilhadas, não existiria canal das Bi, não existiria muitos canais do YouTube que você acompanha. Exatamente, então a gente tem que conferir essa festa, dia 26 de maio. A gente vai deixar o link do evento aqui embaixo para você saber todas as informações de preço, endereço. Então, vai lá, corre lá. Quem sabe você encontra a gente lá. Próxima, que agora eu tô sentindo que vai ser notícia boa de novo. O vídeo da semana foi corrido, né? Semana passada, foi só o que eu notei. Fazendo assim, próximo. Falei, valha, mulher. Você não tava aqui. Tu tá correndo. E esse tem 2. Valha. Eita. Jovem Pan. Vamos falar, né? Gente, dia 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia, que marca a data onde homossexualismo deixou de ser doença. A OMS, Organização Mundial de Saúde, determinou que homossexualidade não era uma doença, logo não tem tratamento e logo, né, foi um passo muito grande, Sim. né, pra começar a tirar os preconceitos do caminho. Bom, a Paulinha, da Jovem Pan, que do programa Pânico, ligou pra gente falando: queremos fazer um programa falando sobre homofobia e discutindo essas questões. Sim. E a gente queria conversar com pessoas que entendem do assunto para poder falar com o nosso público. Vocês topam? Desliguei o telefone com ela e a gente ficou aqui conversando, deliberando. A gente ligou. Palavra. Você tava lá em Sobral com a Vivi. Sim. Né? E Se você não viu, vai ver o vlog que ela fez. A gente fez um FaceTime. E aí a gente ficou ponderando, porque a gente sabe, Pânico é um programa que é historicamente homofóbico, machista, assim, tudo de ista que você, né, que você pode pensar. É um programa que não é um lugar confortável pra gente estar, porque, assim, a gente nunca se sentiu representado com um programa daqueles e sempre se sentiu ofendido. Mas que ao mesmo tempo a gente tem que ocupar, porque é um lugar onde a gente não está. Exatamente. É fora da nossa bolha, não é mesmo? E a gente encarou isso como uma oportunidade mesmo, de entrar lá e falar com o público que escuta o Pânico, pra poder falar, olha, a gente é normal, vamos ter respeito, vamos respeitar a pessoa. E é isso, né? Não tem dúvida. E foi uma conversa, um bate-papo super legal, que foi eu, Lorelai, do Para Tudo, e o Pedro, HMC, do Põe na Roda. Eu tava aterrorizada, a Cecília sabe. Eu tava, assim, aterrorizada, porque foi também uma primeira entrevista de rádio que eu dei ao vivo na vida. Uhum. E aí, durante a live, a gente viu que as redes sociais começaram a bombar, mas a gente não tinha tempo de realmente ir lá e falar assim, não, estão falando isso. E aí os nossos amigos começaram a ligar pra Cecília e pra gente. Né, da transmissão em rádio, tinha uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Exatamente. Né? A gente começou a receber mensagem, gente, o que tá acontecendo? Acabou a live, a gente viu o que tava acontecendo. A gente viu realmente o que estava acontecendo quando a gente saiu da Jovem Pan.
Mas a gente não, assim, não tinha noção do que estava acontecendo. Saímos, vimos uma prévia do que estava acontecendo. A gente entendeu o que as pessoas estavam interpretando da campanha. Porque vocês, na real, entenderam o que era a hashtag naquele momento. Mas a gente não tinha visto as artes. Sim. Entendeu? Sim. A gente não tinha visto se era uma problematização. Foi até o que o Danilo comentou no vídeo dele, né? Será que eu tô problematizando demais? Será que é isso? Será que não é? E falei imediatamente, primeiro com a Paulinha, que foi a pessoa que convidou a gente, falei assim, olha, a campanha tá pegando mal. Eu acho que vocês têm que ver isso. Tem alguém, quem que é o responsável pela campanha? Paulinha foi e me apresentou as pessoas da agência que pensaram na campanha. Sim. E eu fiquei conversando com ele, falando, olha, se a intenção de vocês era fazer uma hashtag e bombar, vocês conseguiram, né? Agora, se a intenção de vocês era entrar na luta, conscientizar as pessoas, alguma coisa deu errado aí na comunicação e vocês precisam se retratar. Quando a gente saiu, a gente viu que nada tinha nada errado, que era esse o objetivo mesmo. Não tinha outra interpretação, gente. Não tinha outra interpretação. Não tinha. Gente, a Lorelai fez um vídeo explicando tintim por tintim, o vídeo inteiro falando sobre o que aconteceu. Eu não acho que a gente tem que ficar falando mais sobre isso, porque isso é alimentar o que eles queriam. Então, assim, eles fizeram cagada sim. A agência se desculpou no Instagram, mas assim, quem conhece a agência, quem conhece a Jovem Pan não falou nada publicamente, pelo menos até agora, a gente tá gravando quarta-feira. A Paulinha, do Pânico, também me ligou, assim como ligou pro Pedro, assim como ligou pra Lorelai, pedindo desculpas. E a gente sabe que existe uma hierarquia dentro de empresas de comunicação como essa, que ela realmente, assim... É muito legal ela pedir desculpa, porque foi ela que fez o convite e foi assim, super profissional da parte dela, saber que a cagada que eles fizeram respinga na gente, mas não é o suficiente. E a gente continua aguardando que a Jovem Pan se posicione sobre o assunto. E o que tá aí, ó? E essa segunda parte é justamente sobre um manual LGBTI+. Foi uma colaboração de vários especialistas, militantes, ativistas, para fazer tipo uma cartilha, um manual, assim. Para as empresas. Para as empresas e principalmente para os jornalistas. Isso. A gente sabe, toda vez que sai notícia LGBT nas mídias tradicionais, saem termos preconceituosos, né? E aí esse é um manual para que eles não tenham mais a desculpa de falar eu não sabia que isso era preconceituoso. Jovem Pan, tá aqui, ó. Começa aqui. E a gente sempre fala, né? Procura a gente. Não só pra ser a cara daquele negócio, né? Mas vamos criar juntos, desde o começo, uma ideia que represente, de fato, né? Que contribua para a causa. A gente foi ver o pessoal da agência, só tinha o quê, Fernanda? Hétero. Com quem a gente foi conversar? Hétero branco. Só tinha uma mulher. Uma mulher. E assim... É isso, né? É sempre assim, né, gente? Olha, então... ainda dá uma coceira bem aqui, ó. E a cartilha foi lançada já em Brasília, no dia 16, em Curitiba, em Ponta Grossa, em São Paulo, e dia 25 vai ser lançada em Maceió. Então está sendo espalhada pelo Brasil inteiro. Muito a gente vai deixar o link aqui embaixo, você também espalhe. Se você é aluno de jornalismo, leva isso para sua universidade, debate isso dentro da sala de aula. Vamos, né, criar jornalistas que tenham responsabilidade social para poder fazer as coisas direito. Não, todo mundo, né? Galera de PP, tipo, da comunicação no geral. Exatamente. Vamos para a próxima. Casamento real, a gente não poderia... com certeza você não me viu. Lá. Aquele cantinho ali da tela, o povo assim com a mãozinha, era eu que tava lá. A gente foi também no casamento, no dia 19, foi um dia de casamentos, entendeu? Super importantes. Um casamento talvez mais importante que o casamento real, mas a gente vai falar do casamento real depois, que foi o casamento da Bia. Sim, a nossa psicóloga, que sempre cuidou dos casos do Bia Ajuda desde o início. Casou ela e a Ju, e foi um casamento lindo. Eu estava lá, Cecília estava lá, Jéssica estava lá, Beth não estava lá, porque estava no Ceará, no caso. Mas acompanhando tudo pelos stories. Pela live que foi feita. E a gente fez uma live, gente, no meio da festa, porque elas estavam muito felizes, elas queriam espalhar esse amor e falar pra todo mundo que é possível, entendeu? E assim, foi linda a cerimônia, mas voltamos para o casamento real, porque é isso que a galera gosta. Eu gostei bastante do casamento real. Nossa, quantas coisas legais. Vai falando as referências. Bom, o negócio é o seguinte. Primeiro, ela entrou na igreja sozinha.
Me conta tudo, porque eu não acompanhei. Não porque nada. eu tava ela lá entrou no na igreja sítio. sozinha. Ela não fez o caminho inteiro sozinha, mas ela entrou na capela. Foi a primeira mulher que entrou na capela sozinha, né? E aí ela andou uma parte do caminho sozinha e quando chegou, que é uma igreja meio esquisita, gente, é meio esquisita aquela igreja, porque é meio separado, não dá pra ver. Se você assim, esquisitíssimo. Mas aí, no finalzinho, o rei Charles, que é o pai do príncipe, caminhou com ela até o príncipe e ele tava fofo. Segundo, convidados. Tipo, a Oprah tava lá, gente. A rainha dos Estados Unidos tava lá. Que a mina faz uma série, né? Isso, Suits. Ela fez Suits. Ela fez Suits, ela não vai fazer mais, ela se aposentou como atriz, porque agora ela é duquesa, princesa, né? E aí não teria, né, jeito dela ser atriz também. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A rainha tava lá e ela presenciou o casamento, e isso daí não é uma coisa tipo, lógico que ela tava lá. Porque a Meghan é uma mulher divorciada. E a rainha da Inglaterra também é líder da igreja. Quebra de paradigma. Sim. Foi uma coisa, tipo, super divertida, porque dava pra ver exatamente no casamento o que era tradição e o que era a Meghan. Por quê? Tinha as coisas pomposas, então, tipo, as cornetas e o coral de homem. E aí entra o bispo Michael Curry, esse bispo negro, fez um discurso. Já poderia parar aí no negro. Porque quantos padres negros você já cruzou na sua vida? Ou bispos, ou representantes religiosos, dentro da igreja católica. É que ali não é católica, né? É ortodoxa. É que assim, a igreja da Inglaterra tem o histórico lazinho, porque eles se separaram da igreja católica. Sim. Porque o rei queria casar de novo, né? Anyway, ele começou o discurso lindo, falando sobre o poder do amor. E assim, eu tava ouvindo e falei assim, cara, esse é o discurso de casamento hétero dentro de uma igreja mais diverso e acolhedor que eu já ouvi na minha vida. E aí eu fui pesquisar pra ver quem é esse cara aí. E aí eu fui descobrir que esse é um bispo que faz cerimônias entre casais LGBT nos Estados Unidos. E foi um dos pioneiros em fazer isso, entendeu? Porque ele acredita realmente que amor é amor e o amor muda o mundo. E foi isso que ele falou no discurso dele. E aí, controvérsias desse casamento. Um monte de gente aqui no Brasil começou... Mas ela não é negra. Ela é negra. Não, ela não é negra. Gente, vamos entender que, primeiro, raça é entendida de maneiras diferentes, dependendo de onde você está. A mãe dela é negra, o pai dela era branco, então logo ela é biracial, né? Ela tem as duas raças no sangue dela e ela tem um pouquinho de aqui e um pouquinho de lá. Aí viu uma galera utilizando o fato dela ter abdicado da carreira dela, falando, olha, ó, falsa feminista. Que desserviço. Que desserviço. Tá largando de tudo pra virar princesa. E aí, eu vi um texto muito bom, um texto que tá no Valquírias, que eu vou deixar aqui embaixo, escrito por uma mulher negra. E assim, foi um tapa na minha cara. Porque assim, a gente tá falando como conto de fada é um desserviço. Que a princesa, que vai ser salvada por um homem, que não sei o que, blá blá blá. Quando que apareceu a primeira princesa negra? Minha referência da Disney? Não, mas nos contos de fada. Quando que apareceu pro imaginário de mulheres? Não faz nem 10 anos, gente. E aí, nesse texto, ela fala, a Meghan, ela abdicou sim, mas ela vai continuar trabalhando com ativismo e com coisas que ela... não sei o quê. E ela pode sim querer ter o sonho de princesa. Sim. Porque para as mulheres negras, nem esse sonho era permitido. E agora elas estão tendo. E isso é muito sensacional. E outra, tipo, não é como se ela não fosse fazer nada mais da vida dela, além de ser princesa, entendeu? Sim. Tipo, eu então às vezes me enrolo, isso. mas eu acho que é isso. Fernanda toda poética, joga pra cima. Primeira marcha do orgulho trans. Gente, há muitos anos a gente faz cobertura aqui no canal das Bi da marcha de mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, que acontece um dia antes da parada LGBT aqui de São Paulo, que esse ano, inclusive, vai acontecer no dia 2 de junho. Calma, vamos organizar. A parada LGBTI, pela primeira vez eles colocaram o I dentro da sigla, então é LGBTI+, de São Paulo, vai acontecer no dia 3 de junho, no domingo. No sábado, no dia 2 de junho, vai acontecer a caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais, como acontece todos os anos. E aí, no dia 1º de junho, vai acontecer pela primeira vez... a Marcha do Orgulho Trans. É assim,
A parada LGBT é muito legal porque reúne todo mundo, mas é muito difícil você dar atenção a cada... É muita sigla, né? E isso é muito importante. Por isso que as mulheres lésbicas e bissexuais fazem a marcha um dia antes. Pra poder levantar as pautas delas. E aí, no dia 1º de junho, vai rolar... a Marcha do Orgulho Trans. A primeira. Né? Porque as pessoas trans, elas têm que ter um espaço para elas. As pessoas trans têm demandas específicas que pessoas cis não têm. Isso. Porque as pessoas trans também podem ser lésbicas, bissexuais e gays. E assim, sendo bem, assim... As pautas delas são muito mais urgentes do que as nossas. E aí eu acho que isso vai conversar muito com a nossa próxima notícia, que eu sei qual que é a última. Nossa. Posso ler? Pode. Juíza nega transferência de presas trans para presídio feminino. Lá no Distrito Federal, 11 presas foram mandadas para um presídio masculino pela juíza Leila Cury. O negócio é o seguinte, elas já estavam no presídio masculino. E aí a defesa entrou com habeas corpus para 11 presas, pedindo para que elas fossem encaminhadas para um presídio feminino. E existe, assim, um histórico tremendo de violência com as mulheres trans dentro de presídios masculinos. E aí a juíza usou como desculpa, falando que a segurança das mulheres cis dentro do presídio feminino iria ficar em risco. Isso é uma coisa assim tão absurda que assim não faz sentido algum. E a gente sabe que a situação carcerária do Brasil tá uma merda e não vai, né, não parece que vai melhorar tão cedo. A Juju te fez o vídeo aqui, né, vou deixar o card aqui. E aí a pessoa não tá falando assim, não tô querendo um habeas corpus pra poder sair da cadeia e voltar pra minha casa. Não, eu tô querendo um habeas corpus pra que no mínimo vocês respeitem a minha identidade de gênero. É o mínimo que, né? É tipo o básico. Elas... esse é só um caso que mostra o quanto elas não têm direito algum. Não queria terminar com essa notícia, queria terminar com uma notícia melhor, mas assim... Comente aqui embaixo o que você achou. Estamos chegando na grande semana mais esperada do ano, que é a Semana de Diversidade aqui em São Paulo. Teremos marcha de orgulho trans, teremos caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais. E além da parada LGBT de São Paulo, que é a 22ª edição, a gente vai ter um projeto especial demais acontecendo nesse dia. Então assim, tô falando nada não, mas assim, se eu fosse você, eu ativaria o sininho, porque talvez no domingo, durante a parada LGBT de São Paulo, você receba uma notificação. Entendeu? O que será essa notificação? Talvez seja um projeto bem bacana, com várias pessoas que vão fazer uma coisa bem bacana, né? Pra você ver ali exatamente como tá acontecendo. Gente, né? Sigam a gente assim, nas redes sociais, @herbertcastro, @fer.soares. Não é esse o arroba dela, mas poxa, podia ter o mais simples. Nanda.soares. Então é isso, pessoal. Beijos e assim, comenta aí, compartilha. Vê se não compartilha os nossos vídeos só quando dá merda.